todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Com muita alegria que estamos aqui essa noite, reunidos para o Evangelho de Jesus, né? Então que possamos estar com nossos corações, nossos ouvidos abertos para o entendimento dessa noite. A nossa companheira Kênia vai trazer para nós uma passagem do Evangelho ali, com o tema A Visita da Verdade. Que possamos estar com nossos corações atentos a esse tema, né? Então nós vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto, rogando a Jesus neste momento e os seus emissários trabalhadores estejam aqui nos auxiliando, nos intuindo, que possamos sair daqui bem melhores que chegamos e que essa alegria possa ser transbordada para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia, para o nosso cotidiano. Esse campo que buscamos energia, Senhor, para poder rompermos em fé. Nós agradecemos imensamente por tudo que nos é concedido. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui. Obrigado por tudo, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Sejamos todos bem-vindos, né? Alegria do Cristo de podermos estar aqui. Tenho certeza que tem gente aqui que, com certeza, todos nós tivemos muita dificuldade de chegar aqui hoje, né? É sempre assim. Mas estamos aqui, vamos saborear essa noite, né? Pedindo a espiritualidade que está aqui presente com a gente, para nos envolver, tirando de nós as nossas preocupações, as nossas aflições. Vamos pedir para deixar um cadinho lá fora, né? Que a gente possa estar aqui um pouco mais leve, para receber, né, da espiritualidade, não só o Evangelho, mas também a presença deles, né? Porque eles sabem de nós, eles sabem o que viemos buscar aqui hoje, eles sabem o que precisamos sair daqui adquirindo, mas vai depender de nós também a forma como a gente vai se colocar aqui hoje para receber essas bênçãos. A gente sempre fala aqui na Casa do Bem, né, através da doutrina, que a gente nunca está sozinho, que a gente sempre está tendo aquilo que precisamos, mas a misericórdia de Deus é tão perfeita que ela sabe o pouquinho que a gente precisa daqueles remédios diários. Então que a gente possa deixar com que essa noite transfigure em nós as nossas necessidades daquilo que realmente a gente veio buscar aqui. E que possamos deixar fluir essa energia da espiritualidade, né? Essa presença tão carinhosa que eles têm conosco, para que a gente possa sair daqui melhor do que chegamos. Hoje nós vamos trazer uma passagem de Jesus, né? Esse livro aqui é um livro que eu sempre trago quando a gente vem conversar, chamado Jesus no Lar. Eu já até sugestionei quem, né, estiver tendo a prática do Evangelho no Lar, usar esse livro, porque esse livro ele é muito bom. Por que ele é bom? Porque ele traz passagens do Evangelho de uma forma tão leve, tão gostosa da gente aprender, com Jesus na casa de Pedro. Muitas vezes, né, na casa de Pedro, não somente lá, mas muitas vezes na casa do Pedro, com os apóstolos, naquele momento gostoso do lar, né? É um livro que introduz muito bem o culto no lar. E estudar essa passagem aqui, né, que foi pelo espírito do Ney Lúcio, mas psicografada por Chico, traz para a gente uma sensação muito presente de Jesus conosco, né, e do que a gente precisa realmente avançar no nosso Evangelho. Porque Jesus é um cara, é um espírito perfeito demais, né? E ele nos ensina, assim, e os ensinamentos dele nunca acabam para nós. Então hoje nós vamos pegar uma passagem, né, chamada A Visita da Verdade, e em cima dessa passagem a gente vai tentar nos encontrarmos. Enquanto eu estiver lendo, eu resolvi ler, porque é uma passagem curtinha, mas ela é tão integrada uma coisa na outra, que vale a pena a gente ler ela na íntegra. E aí a gente vai tentando nos encontrar nessa passagem, para que a gente possa entender esse ensinamento que Jesus quis nos trazer sobre a verdade, tá? Então, o capítulo hoje que nós vamos estar trabalhando é o capítulo 25 deste livro. Eu vou estar passando a passagem junto para vocês acompanharem, para não ficar muito cansativo.
Então, esse livro, só para contextualizar vocês, é um livro onde Jesus, na grande maioria das vezes, estava com os apóstolos na casa de Pedro. E eles ali conversavam sobre o Evangelho. E Jesus sempre trazendo ali os ensinamentos dentro das dificuldades de cada um. Então, é um livro extremamente interessante como que Jesus era prático nos ensinamentos dele ali para cada dúvida e para cada um ali com suas questões. Então vamos lá. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque não lhe pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmático a expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Prestam bem atenção, Jesus já disse que era um devoto. Então essa pessoa já tinha a luz da espiritualidade dentro dela, já acreditava em alguma coisa. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fético em que se achava. Muitas vezes a gente faz isso, não fazemos? Às vezes a gente está no nosso íntimo ali, infeliz e reclamando pela nossa infelicidade. Reclamando daquilo que nós estamos vivendo, nos achando não merecedores daquilo ali. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Então vamos imaginar esse homem como devoto, né? Então, se ele é devoto, ele acredita em Deus. E ali dentro da intimidade dele, ele não se achava merecedor do que ele estava vivendo, e ele pedia, clamava dentro das orações dele uma melhora daquilo ali que ele estava passando. Afirmava-se robusto, apto e aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bravava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Nós fazemos demais, gente. A gente, às vezes, é insuportável com Deus. A gente reclama muito, né? A gente acha que a gente realmente não deveria estar vivendo o que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente chora, a gente briga, a gente xinga. E a gente não consegue entender que isso gera um pedido de clemência para a espiritualidade de uma forma que a gente não está compreendendo dentro de nós. Bom, como sempre, não somos abandonados de forma nenhuma e todas as nossas preces, né, como a gente aprende aqui, pede e obtereis, notando nosso Pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Porque Deus não nos desampara. Ele sabe as nossas dificuldades. Nós precisamos das nossas dificuldades. Sabemos disso, que tudo aquilo que nos percorre tem um motivo e um porquê. Mas Deus não quer que a gente fracasse. De forma nenhuma Ele quer que a gente fracasse. Pelo contrário, a vida, a encarnação, ela é uma dádiva, ela é um presente para que nós possamos crescer, evoluir, amadurecer, consertar, resgatar.
né? Então, ele não quer que a gente fracasse, não é objetivo fracassar, se tiver insuportável demais para nós. Ele vai estar sempre dando para nós os recursos necessários. Nesse caso aqui, ele enviou a fé. A sublime virtude exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. Neio Luz está dizendo aqui, ó, a fé é uma sublime virtude. Não é fácil ter fé, porque ela nos coloca no lugar o tempo todo de resignar, de renunciar, de voltar para trás para caminhar para frente. Mandou para ele. Para quê? Para que ele confiasse no futuro e que ele persistisse na oração. Porque outra coisa que aprendemos também é como é importante orar. Como é importante a gente acreditar naquilo que a gente pede. Mas como é importante também a gente compreender o que a gente está vivendo. O infeliz consolou-se, de algum modo. Mas, a breve tempo, voltou a lamuriar. A gente às vezes quer uma coisa tão imediata que a gente esquece que as coisas não são no nosso tempo, né? A gente esquece que as coisas precisam de um processo para acontecer. Mas a gente acaba caindo de novo nas armadilhas. E armadilhas que nós mesmos vamos construindo para nós. Queria fugir ao monturo. E como se lhe aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Na hora que Jesus, que Deus, que a espiritualidade entendeu que aquilo ali estava muito difícil para ele, que ele não ia dar conta, falou, opa, peraí, sua fé não está dando não, vamos mandar a esperança. Porque como eu disse aqui, a gente está sempre sendo visto e a gente está sempre sendo amparado. E a gente precisa acreditar nisso. É uma questão de a gente trazer isso para a nossa consciência o mais rápido possível. A gente precisa acreditar que nós somos amparados. E que o que a gente pede de coração, dentro da nossa prece, é ouvido. E aí, ali, né, a equipe que acompanhava ele falou, não vai dar certo não, vamos mandar logo a esperança. A emissária, né, a esperança, afagou-lhe a fronte suarenta, falou-lhe da eternidade, da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. Olha, mais uma oportunidade de compreender, de ter paciência, de se encontrar, de trazer para ele ali a oportunidade de entender o que ele estava vivendo. O pobre pareceu melhorar, mas decorrido algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar. Clamava em desalento, olha o desespero. Olha o desespero. É o que acontece com a gente também. Às vezes a gente é amparado, é porque nós não temos olhos de luz para ver. Mas às vezes nosso guia espiritual está ali nos pondo no colo. E a gente está entrando em desespero, entrando em crise de ansiedade, preocupado com aquilo que a gente não controla, preocupado com aquilo que a gente não resolve, preocupado com aquilo que ainda vai acontecer. E a gente entra em desespero. A gente deixa a esperança ir embora, porque ela se sente ali incapaz, e a gente se entrega dentro de um conflito íntimo que nos tira desse lugar. O pobre clamava em desalento. Conduído, determinou o Senhor, né? Nesse momento eu acho que Deus fala assim, meu Deus, né? Ele deve chamar outro Deus. Determinou o Senhor que a caridade o procurasse. Então, já mandei a fé, eu já mandei a esperança, agora eu vou mandar a mãe de todas as virtudes, porque a caridade é a mãe de todas as virtudes. Mandou que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou, alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada como mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Gente,
Deus nos conhece tão bem, a espiritualidade nos conhece tão bem, que ela vai medindo para nós os remédios certos e vai deixando ver o que aquilo reage em nós. Mas chega uma hora que quando não reage nada, aí fala, agora não tem jeito, nós vamos ter que entrar com a realidade, para ver se isso dá um choque, né? Médico faz muito isso, né? Começa com uma dosagem pequena, vai vendo como é que aquilo vai reagindo, de repente não reage, dá aquela dose de choque. É isso que Deus está nos ensinando aqui. Muitas vezes Ele tem que nos trazer para a realidade para a gente tomar uma dose de choque. Porque quando Ele fala assim, todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, que a liberdade serena lhe abria a porta da libertação, ela veio devagar, ela veio serena e ela propôs libertar ele daquela prisão, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. Ele só reconheceu, mas ele não enfrentou. O mestre fez longa pausa e terminou. No Evangelho do Nosso Lar, essa semana, eu comentei isso lá em casa. Presta atenção para vocês verem. Toda passagem do Evangelho, Jesus, ele para, dá uma pausa para depois responder. É sempre Jesus nos mostrando a cautela em dizer algo para o outro, ou dizer para o outro algo que ele precisa ouvir. Nós não temos essa cautela. Às vezes a gente vai dizendo, às vezes a gente vai fazendo de uma forma que a gente acha que a gente tem esse poder da verdade. Às vezes a gente acha que nós somos a verdade. E engraçado que essa semana, no nosso Evangelho, eu pontuei isso. Eu falei, gente, observa, sempre Jesus está pausadamente, sempre o Evangelho está falando, Jesus parou, Jesus pausou, Jesus deu ali um tempo de alguma coisa acontecer. A gente não sabe o que era a intenção dele, mas eu presumo que é o tempo que ele espera do outro chegar, para dar conta dessa verdade, né? Isso é muita caridade, não é? Então, o mestre se fez longa pausa, deixou todo mundo absorver essa verdade e terminou, como ele sempre faz conosco, e ainda faz, né? Assim ocorre com a maioria dos homens, perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. A ilusão, ela é inimiga da verdade. Isso aí a gente precisa clarear para nós. Quando nós criamos um mundo para a gente viver, quando a gente cria na nossa cabeça uma forma de pertencer a esse mundo, fugindo do que realmente é o mundo,
fugindo de encontrar com a nossa intimidade, nós estamos criando uma ilusão. E é para isso que o Evangelho está nos chamando aqui. A busca dentro dessa oportunidade de estar vivo, de estar encarnado, de estar vivendo, fazendo bem. Os conceitos que todos nós aprendemos dentro das nossas verdades diárias, porque se pensarmos bem aqui, todos nós fomos criados dentro de uma verdade. O lar, ele traz muito isso, né? A família, ela traz muito a verdade. E não tem certo ou errado. Tem desequilíbrio. Um lar em desequilíbrio, as pessoas em desequilíbrio vão trazer desequilíbrios das verdades. Vão trazer valores em desequilíbrios, moral em desequilíbrio. Então, não existe verdade absoluta. Como Jesus falou bem no início aqui, ó, para Pedro. Ele falou aqui, ó, a verdade total é a luz divina total. Então, isso é muito mais profundo do que dizer que a verdade só está dentro do espiritismo. Que a verdade só está dentro de uma religião. Ou que a verdade só está dentro daquilo que eu acredito ser verdade. Verdade está ligado com aquilo que é íntimo, divino em mim. Aquilo que está dentro do meu equilíbrio moral, dentro do meu equilíbrio de viver para o outro, dentro dos parâmetros que deve ser verdade para todos nós. Não da lei dos homens, mas da lei de Deus. Então, eu criar uma ilusão para que eu possa achar que eu preciso me pertencer nesse mundo, é eu me desconectar de uma verdade divina. Porque eu tenho um contexto, eu sou um espírito, eu vim de algo que eu preciso estar aqui trabalhando. Eu sou uma pessoa que eu vim para vencer algumas vicissitudes, algumas dificuldades minhas. Eu tenho a minha verdade, mas ela não pode ser descoberta pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pela minha avareza, pela minha necessidade de um mundo que eu crio uma ilusão. É isso que Jesus está dizendo. Está tudo bem. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Tem um monte de gente com você. Mas você precisa passar por algumas coisas. Você precisa vencer algumas coisas. E isso é a verdade. Mas não uma verdade que eu preciso saber. Olha, Kênia, você vai reencarnar numa família que você vai sofrer muito. Você vai passar por todas as questões, todas as tribulações, porque você foi, numa outra vida, uma pessoa muito ruim. Você vai ter que vencer as suas questões, porque você fez muita gente sofrer. Você vai ter que ser psicólogo, porque você destruiu a vida de um monte de gente. Não é essa a verdade. Essa verdade não liberta. Ela nos aprisiona muito mais nesse sofrimento. Por isso, o véu do esquecimento. Por isso, a necessidade de eu entender que sim, eu sou um devedor, mas eu também sou um merecedor de estar aqui, vivendo alguma coisa e transformando isso. Então, eu tenho que deixar a ilusão de lado para eu compreender o que é a minha verdade nesse mundo. E nós temos hoje tudo na mão, gente. Falar sobre reforma íntima há uns anos atrás era desbravar alguns territórios muito difícil para algumas pessoas. Mas hoje, qualquer lugar que você entra, você vê a importância de reformar intimamente. Você vê a importância de buscar consciência, porque é isso que a gente sabe, nós não vamos conseguir avançar se a gente não limpar a nossa sujeira. É como o Evangelho do Lar essa semana lá na minha casa. Não adianta você querer se purificar estando ainda sujo. Eu ainda dei para meus filhos um exemplo para eles entenderem, de assim, o seu pai faz uma comida maravilhosa, ele faz mesmo, uma comida maravilhosa. A delícia é a comida de seu pai. A sua mãe não presta para fazer comida. Mas aí eu te dou um prato extremamente sujo para você comer essa comida. Está sujo, está podre, está nojento esse prato. O que vai acontecer com essa comida na hora que ela for colocada nesse prato? Ela vai se misturar com a sujeira, ela não vai ficar legal. Isso somos nós. A vida é a comida gostosa. O prato sujo sou eu. Não vai adiantar.
Se eu encarar as coisas novas que vier para mim, suja, ainda sendo aquela Quênia que traz as minhas mágoas, que traz as minhas reminiscências, que traz os meus sentimentos, que traz as minhas lembranças e as minhas verdades que podem deixar de ser, para que eu possa construir outras, liberando um pouco essa ilusão minha, eu posso, inclusive, conseguir comer essa comida melhor. Mas se eu for esse prato sujo, essa comida gostosa, limpinha, delícia, vai se misturar e não vai ficar legal. Vai ficar com gosto de azedo. E é isso que a gente tem que se propor. Aceitar de nós as nossas dificuldades, porque somos imperfeitos, mas aceitar que a gente precisa trazer para nós algumas melhoras íntimas, para que essa verdade divina, ela possa ir nos envolvendo. E aí, Joana de Ângeles, pode passar, por favor. Esse livro aqui, ó, eu tenho que falar de Joana, né, gente? Esse livro, é muito bom esse livro. Momentos de Saúde e de Consciência. Quem conhece Joana sabe, faz parte do ciclo dela, né? Que ela tem, que ela traz para nós psicológico. Joana, nesse livro, tem muita coisa que ela vai nos fortalecer da verdade. Aliás, o livro todo ela fortalece sobre essa busca da verdade. E ela fala assim, ó, tudo quanto aflige, apaixona, agrilhoa. Da verdade, nem sequer possui aparência, porquanto essas expressões somente ferreteiam o ser, levando a paroxismos e alucinações. Tudo que aflige, que apaixona, nem, da verdade não possui nem o vento. Então, gente, presta bem atenção. Está afligindo? Está levando vocês ao desequilíbrio dos sentimentos? Porque nesse momento aí, quando a Joana coloca apaixona, ela não está dizendo do amor, do afeto, ela está dizendo do desequilíbrio, daquilo que derrama, né? Porque a paixão desenfreada, ela faz a gente ficar cega, né? Isso aí, por si só, já está nos afastando da verdade. Isso aí, por si só, já está nos levando a alucinações. Eu já estou aí, ó, o que Jesus falou aqui, ó, tentar descultivar a ilusão. Nesse processo aqui eu já estou cultivando não só a ilusão, como mais profundo ainda, que é a alucinação. Porque eu já começo a acreditar nisso. Então, muitas vezes eu construo para mim fundamentos de verdade que não vai me trazer paz. Não vai. Eu construo para mim fundamentos de verdade que vai me levar para lugares extremamente agoniantes. E eu acho que isso é verdadeiro, eu tenho que exercer isso para a minha vida, e quando eu percebo, eu estou afundada, emaranhada numa situação e estou sozinha. Porque a gente tem que entender que pensamento nos leva a estar conosco mesmo. E às vezes eu quero que o outro entenda o que eu estou passando, mas o outro não vai entender. É meu. Eu posso até compartilhar, eu devo compartilhar, mas eu não devo querer que esse outro me complete, me entenda, porque não vai acontecer isso. Então a Joana está dizendo isso aqui, ó, tudo quanto aflige, apaixona, grilhoa. Da verdade, nem sequer possui aparência. Então, que a gente possa fazer essas avaliações no nosso dia a dia, com os nossos sentimentos, com as nossas metas, com aquilo que a gente quer para nós, com aquilo que a gente quer no mundo, né? Porque nós estamos no mundo, então é impossível eu não viver no mundo, eu tenho que viver no mundo. Eu preciso ter uma profissão, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser feliz, eu preciso ter relacionamentos, eu preciso enfrentar responsabilidades, é o mundo. Mas eu preciso entender como que eu quero estar nesse mundo. Está passando da hora da gente entender isso. Está acabando o nosso tempo. Não o nosso tempo de vir para o mundo, mas nosso tempo de sair melhor desse mundo de provas e expiações. Senão nós vamos ter que ir para outro mundo. Continuar na prova e expiação. E aí, ela fala para nós assim, a verdade liberta, acalma, dulcifica. Porque foi o próprio Jesus que falou, né? E João lá escreveu e deixou para nós. Conhecereis a verdade
e ela te libertará. Foi o que ele tentou fazer aqui, ó, com esse personagem. Quando ele mostrou a verdade, olha, então tá bom, olha quem é você. Olha por que você está aí. Essa pessoa não deu conta. A hora que ela aqui, ó, veio serena, que abria a porta da libertação, que Jesus, ele afirma que conhecereis a verdade e ela te libertará. Quando isso começou a acontecer para ele, ele fugiu. Não, não quero. Deixa eu voltar aqui para outra caverna. Essa já não vai funcionar mais. Deixa eu ir agora para outra. A gente faz um negócio muito interessante na psicologia, que a gente fala de deslocamento. A gente desloca para outro lugar. A gente começa a culpar outra pessoa, a gente começa a ser vítima de outra coisa. A gente começa a dizer que é por causa de outras coisas. A gente desloca para outro lugar. E aí a gente não deixa essa verdade nos acalmar. Não deixa ela nos libertar. Por quê? Porque a gente tem medo do que eu vou encontrar ali. Porque no fundo a gente sabe. A gente veio para cá para resgatar muita coisa, para se relacionar, para rever certos conceitos de amor, mas para a gente encontrar com a gente mesmo. É a primeira caridade que a gente tem que fazer com a gente. É esse encontro de nos perdoar, de entender a gente como pequenos ainda, de compreender que ainda estamos caminhando e é importante esse processo. Mas o primeiro lugar que a gente precisa entender é que eu tenho que ser caridosa comigo primeiro, para eu dar conta de estar nesse mundo e dar conta das divergências, das diversidades, das pessoas que também estão no mesmo processo que eu. Como que é difícil a gente entender isso, né? A gente às vezes quer que o outro faça aquilo que eu estou fazendo e a gente não entende que ele não está nesse processo. E às vezes eu quero fazer o que o outro está fazendo, mas eu não consigo e me cobro. Nossa, mas fulano já está formado. Tem tanto tempo que ele está formado e já está ganhando. E eu estou aqui ainda estudando para concurso. Nossa, mas fulano já casou, já tem filho, e eu nem namorado ainda, eu arrumei. A gente faz isso com a gente o tempo todo, né? Porque fica parecendo que aquela verdade que aquela pessoa está vivendo tem que ser a minha. E nessa hora a gente esquece que tem programação para tudo. Nessa hora a gente esquece que todo mundo está no lugar que precisa estar e que muitas vezes quebramos programações. Quebramos, sabemos que quebramos, nós não temos livre-arbítrio. Mas mesmo as quebras de programações, tem uma multidão de amigos espirituais conosco, de familiares espirituais conosco, tentando nos ativar do que estamos fazendo. Mandando para nós um monte de ferramenta para a gente entender. Porque a gente nunca está abandonado. E uma vez eu escutei uma palestra espírita, erroneamente, onde o palestrante dizia: no momento em que você faz uma escolha errada, você é abandonado. Nunca somos abandonados. Nunca. Porque Jesus nunca abandona uma ovelha. Ele vai nos deixar ir. Ele não vai, muitas vezes, nos impedir. Porque temos a liberdade de escolher nossos caminhos. Então, se enfrentamos certas doenças, se buscamos o suicídio, se buscamos a agressividade, o crime, a maldade, temos essa escolha. Mas Ele não vai nos deixar sozinhos em nenhuma dessas escolhas. Porque pode ser que nos enganamos com as verdades, porque criamos mais ilusão do que nos libertamos com aquilo que precisávamos. E como Jesus colocou aqui, certos esconderijos tenebrosos que a gente precisa deles é somente para fugir da verdade e buscar a ilusão. Então Ele espera, compassivo, Ele espera. Mas antes disso, Ele nos dá também as pessoas, os espíritos, os amigos ali, certos para nos amparar. Só basta a gente se conectar a eles. Só basta isso. É como no umbral. Está lá no umbral, está sofrendo no umbral, você não está sozinho, a luz está ali, te esperando. Só basta você se conectar. A hora que a sua consciência der uma paradinha, ela se conecta. E aí você consegue entender a luz. Por isso é muito importante que façamos preces para as pessoas que sabemos que desencarnaram em situações difíceis. Façamos preces por elas. Pedimos socorro por elas, não da espiritualidade socorrê-las, mas que elas possam querer esse socorro.
que elas possam construir dentro delas o despertamento da consciência e ver esse socorro. Atinge, gente, chega perto, né? Então a verdade, ela liberta, ela acalma e ela dulcifica. Se isso estiver acontecendo com vocês em qualquer momento de transformação da vida de vocês, isso significa que vocês estão conhecendo a verdade que vocês precisam conhecer, né? Outra coisa que Joana deixa para nós também, como alívio, né? Para que possamos continuar caminhando. Ela fala que a verdade, ela dá equilíbrio, estimula a ordem e o respeito às ideias dos demais. Lembrando nós aqui que nós estamos falando de verdade única não, né? Nós estamos dizendo da verdade daquilo que é íntimo de cada um, mas a gente precisa entender que nós vivemos em coletivo e o quanto é importante vivermos em coletivo. A nossa mudança, a nossa evolução não vai acontecer sozinhos. Nós não temos condição nenhuma de evoluirmos sozinhos. A gente precisa de estar no mundo, nos relacionando, nessa troca de energia, para que realmente essa evolução fecunda, né? Então, trazer para nós essa ideia dos demais, o que Joana está querendo trazer para nós aqui? É como estamos nos relacionando, como estamos na multidão. Porque como somos invadidos pela verdade do outro. Basta ligarmos as redes sociais para a gente ver o quanto muitas coisas das redes sociais nos invadem. E não sejamos hipócritas conosco. Invade mesmo. Às vezes a gente vê vidas das pessoas que a gente fala, poxa, e eu aqui? Não consigo tirar uma férias, fulano tem férias toda semana. Né? Poxa, olha só como é que essa mulher consegue ficar com esse corpo. Eu não consigo, porque eu tenho que trabalhar demais. Nossa, esse cara vive com uma mulher cada semana. A gente começa a se comparar. E isso traz a gente para um mundo de ilusão. Porque se a gente for reparar bem, é um mundo de ilusão, né? Está sendo construído pouco ali a moral. Está sendo construído pouco alguns valores. E a gente sabe também que aquilo que se é muito mostrado é pouco vivido. Então não importa o outro também está passando suas dificuldades, ele também está passando as suas liberdades, ele também está vivendo suas dificuldades. Eu preciso respeitar essas ideias. Elas não têm que me invadir, porque o tempo que elas me invadem e me perturbam, né? É claro que tem ideias que vão me ajudar. Tem muitas influências aí que vão me ajudar. Por isso a necessidade da palestra, por isso a necessidade dos estudos, né? Mas as ideias que me perturbam, elas me prejudicam e me fazem perder tempo, gente. Nós temos que aprender a viver com as pessoas. A gente tem que deixar isso ser construído. As pessoas precisam entender que ninguém tem que fazer exatamente o que eu estou fazendo. Se eu acho que comer saudável é comer saudável do meu jeito, que bom que eu acho que é isso. E se eu encontrar pessoas que queiram fazer como eu, olha que maravilha, vou me fortalecer e vou validar a minha teoria nisso. Mas tem outras pessoas que acham que comer saudável é diferente. Ela não despertou isso ainda para ela. Da mesma forma que tem pessoas que acreditam que clamar a Deus, estar com Deus é diferente. É mais materialismo, é mais presença, é mais ritual. Tá tudo bem, gente. A gente precisa entender que todo mundo tem um momento de evoluir, isso é um processo. E cada um está dentro de uma ilusão ainda. Não nos cabe querer despertar o outro, nos cabe querer nos despertar. Joana fala muito isso nos livros dela. Os nossos despertamentos vai trazer exemplo. E o exemplo arrasta multidões. É com isso que a gente precisa ficar atento. É no que eu estou fazendo de verdade para mim, no que isso está causando como exemplo no outro e o que o outro está buscando também trazer para ele através do meu exemplo. É isso que faz sentido. Não eu querer buscar no outro uma forma dele pensar como eu. Não vai funcionar se ele ainda estiver vibrando em energias diferentes.
E nós sabemos que somos espíritos, espírito é energia. E a energia, ela nos invade, nos provoca sentimentos e emoções o tempo todo. E é com isso que a gente precisa ficar atento. Qual é a emoção que eu estou sentindo na vibração com o outro? Qual é a sensação que eu estou tendo nas minhas posturas com os meus sentimentos? Conhecer essa verdade vai me acalmar. Porque às vezes eu estou num lugar onde está todo mundo pensando diferente que eu e está tudo bem. E eu falo assim, está tudo bem. Deixa. Importa sou eu. Né? Importa sou o que eu sinto. Apesar de que isso não configura um egocentrismo, talvez isso vai configurar uma calma, de estar tudo bem. E de eu conseguir me relacionar com aquelas pessoas, a não ser que elas estejam fazendo algo que tira de mim certos valores, né? Aí é diferente. Vamos entender sempre o equilíbrio das coisas. Mas a gente tem que parar de ser rígido também com as nossas opiniões, né? E aí a Joana, ela nos traz um aconselhamento. Ela fala assim, ó, desobriga-se dos compromissos, sem preocupação com aquilo que os outros pensam sobre ti. Tuas ações, tua vida, és livre para agir, assim como te tornarás escravo do que faças, colhendo conforme semeis. O mais não tem importância, exceto se preferes valorizá-lo. Então desobriga. A gente às vezes tem uma mania de querer agradar demais, fazer demais, ser visto demais, nos colocar em lugares onde não nos pertencemos. Isso não pode ser nossa verdade. Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo nos ensinar? A verdade é uma coisa que nos escraviza. Quando a gente se torna escravo dela, nessa verdade do outro. A busca da minha verdade, daquilo que eu construo dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro dos meus pensamentos, tem que fazer sentido para mim. E é isso que precisa ser registrado em meu coração. Porque senão eu vou me tornar escravo daquilo que o outro está fazendo e que eu preciso de fazer. Eu me lembro uma vez de um caso que eu recebi há muito tempo atrás, de uma pessoa que chegou no meu consultório e me contou o seguinte: ela queria ajuda para ajudar os filhos a comerem na mesa. E aí eu perguntei para ela, por quê? Por que essa ajuda, né? Ela falou, porque eu vou na casa de uma fulana, que era amiga dela, e as crianças dela comem lindamente na mesa. E ela gostaria que isso acontecesse na casa dela. E eu falei, e agora como é que tá? Você colocar essa nova, né, rotina na sua casa? Tá um inferno. A hora de comer é uma gritaria. Eu bato os meninos batem, comida para todo quanto é lado. Eu falei, e daí? Como é que vai fazer? Não está funcionando. Como é que era antes? Não, antes comia todo mundo na frente da televisão. Todo mundo? É, todo mundo. E todo mundo comia? Todo mundo comia, todo mundo ria, todo mundo brincava. Não era melhor, não? Por que às vezes a gente tem que trazer umas verdades que está lá na casa do outro, que está funcionando para o outro, trazer para nós e desequilibrar a harmonia só por uma situação de achar que aquilo é melhor? Isso acontece com a gente o tempo todo, em várias situações da nossa vida. É uma forma de vestir, é uma forma de ser, é uma forma de colocar o cabelo, é uma forma de falar, é uma forma de ouvir músicas, passeios. Porque nós vivemos no mundo, vocês estão entendendo? Estou dando para vocês exemplo de que nós vivemos no mundo. Então, as nossas relações com o mundo vão ser essas relações materialistas. Mas a gente precisa ter equilíbrio com isso e compreender nossa verdade diante disso. Nós também não queremos, ninguém aqui quer sair daqui santo. Nós ainda vamos demorar um tiquinho, estamos caminhando, mas vamos demorar. Mas a gente precisa entender que esse santo que Jesus quer de nós é essa relação conosco mesmo de respeito. E esse crescimento íntimo, deixando esse prato sujo, né, nos tornamos pratos melhores para podermos ser servidos e servir. Então, Joana fala que a felicidade, a verdade, felicita sempre.
Assim deixa de penetrar pela sua força dominadora e segue tranquilo, amparado por ela. É um aconselhamento que ela nos traz, difícil muitas vezes, mas se a gente entender os vertentes da doutrina espírita, né? Aquilo que sustenta a doutrina espírita, uma das coisas que sustenta a doutrina espírita é a fé no futuro, é a vida futura. A gente tem que entender que nós estamos aqui de passagem, mas é uma passagem importante de passar. Porque fica parecendo, estou aqui de passagem, na outra encarnação eu resolvo. É um momento importante de passar. E tem coisas que eu já tenho que viver. Eu preciso me amparar em algumas verdades. E cada um aqui tem as suas, dentro de uma verdade universal, que é a lei de Deus. Né? E aí, Joana, ela traz para nós uma coisa que eu quis trazer para vocês, muito completo e lindo, que ela fecha da seguinte forma, assim, o livro dela. O psiquismo divino, com a libertação da verdade, abre-me os penetras do infinito e deslumbra-me. A palavra saiu errado. Ela fala dela. Deslumbra-me. Saio da limitação na qual me asfixio e agonizo para a grandiosidade da vida na qual me expando. Mergulho no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras, sem névoa, da qual procedo e para a qual retornarei. Identifico-me com meu Pai, liberto-me. Olha que lindo. Né? Profundo no sentido de que não há caminho, né? Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala o tempo todo sobre isso. Por quê? Porque não há caminho sem esse encontro com a verdade. E aqui, ó, Joana está dizendo para nós, essa verdade ela é íntima, ela é grandiosa dentro da minha relação comigo mesma. E esse psiquismo divino, o que é esse psiquismo divino para Joana? É quando eu consigo me conectar dentro da minha consciência com o universo, com o que Jesus, com o que Deus, com o que a espiritualidade quer para mim. Quando eu tenho paz comigo mesma, desse lugar que eu me pertenço. Então hoje eu estou sem perna, eu tenho uma deficiência, estou sem perna. Está tudo bem, porque eu compreendo que essa perna aqui, ela me faz falta, dói. Eu queria tê-la, mas eu compreendo através desse divino psiquismo que eu preciso passar, estar dessa forma. E as minhas dores e as minhas doenças, os meus conflitos, os meus sentimentos, eles vão ser libertados por essa verdade que eu vou trazer para mim. Não é ninguém que está dizendo, ó, Kênia, você está sem perna porque numa outra vida você participou de uma guerra que você tirou a perna de um monte de gente. Não é isso que é verdade. Isso não dulcifica. Isso não ampara. O que ampara e o que dulcifica é a verdade que eu construo disso que eu mesma estou vivendo. E aí eu vou me tornar melhor para ser melhor. Aí vem a comunhão, né? Eu me tornar melhor para eu ser melhor. Porque aí eu vou praticar o bem, eu vou praticar a caridade. Eu vou fazer o bem diante daquilo que vai ainda mais me trazer melhorias. Então, quando Joana fala, mergulho no mundo interior e vejo e ouço, é quando eu me permito enfrentar meus monstros. Quando eu permito olhar para mim e falar, você está precisando vivenciar isso para você dar conta de melhorar isso. Que é uma coisa importante da gente aprender, gente? Aquilo que... Aquilo que me incomoda no outro, aquilo que muitas vezes me irrita no outro, é o que eu preciso melhorar em mim. E eu, às vezes, me escondo no outro, na minha irritação e na minha crítica para o outro. Porque eu estou fugindo de fazer esse mergulho interior aí, tão importante. Até para dar conta de ter uma caridade com esse outro.
E tentar, de uma certa forma, talvez não acolher, porque muitas vezes é difícil acolher, mas pelo menos compreender. Então não tem como a gente buscar essas verdades sem a gente fazer essa transformação íntima. É isso que a Joana está dizendo aqui, ó. E eu achei tão lindo quando ela coloca assim, ó, identifico-me com meu Pai, liberto-me. Quando ela coloca essa frase, quem a interpreta, que quando a gente vê esse divino, quando a gente compreende esse amor que vem de Deus, quando a gente entende esse psiquismo, né? Porque quando ela fala de psiquismo divino, de repente ela fecha lá, eu identifico com meu Pai, né? Ela entende que como a gente pode ser imagem e semelhança dele, mas não da perfeição, mas da forma de querer ser. Porque me liberta entender que eu tenho, precisa me libertar, na verdade, eu entender que eu tenho um Pai que é perfeito. Precisa me libertar entender que eu tenho um Pai que está me esperando, que está me olhando, que está deixando eu ir, mas que está ali, me olhando, que sabe de mim e que vai me usar, que vai me estender, que vai me amparar quando eu precisar. E Ele faz isso em diversas formas. Quando é necessário Ele fazer isso através de sonhos, Ele vai fazer. Quando é necessário Ele fazer isso fisicamente, colocando pessoas no nosso caminho fisicamente, para nos dar aquele abraço, né? O contato físico, para nos falar aquela palavra, Ele vai fazer. Quando Ele precisa fazer isso em meios espirituais, Ele vai fazer. Vai depender daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente dê conta de aceitar. Como Ele está dizendo para nós aqui com essa visita da verdade. Ele deu todas as possibilidades para o devotado aqui. Até ele entender, não, peraí, eu não posso perder ele não. Deixa eu jogar agora a verdade. Então a gente precisa achar esse caminho de sermos portas abertas para a espiritualidade amiga nos envolver. Porque muitas vezes a gente se fecha muito na nossa agonia e a gente se fecha também muito nas nossas ilusões. Eu acho que se todo mundo sair daqui hoje com uma simples palavra na cabeça de entendimento, de tentar entender e organizar como estão as suas ilusões, a própria ilusão, e sair daqui com uma necessidade de melhorar isso, vocês vão ver que muitas coisas vão se transformar para vocês, porque essa talvez é uma porta importante da espiritualidade que estão com vocês entrarem e fazer o trabalho. Porque quando a gente está envolvido nessas ilusões, nessas preocupações, nos desequilíbrios do material e do mundo, a gente não consegue se identificar com o Pai. Não dá para esse psiquismo divino entrar. Por quê? Porque o psiquismo material está maior. A preocupação materialista do mundo está maior. E a gente está dizendo aqui que não é ficar sem ela, é ficar em equilíbrio com ela. Né? Então, é isso que Joana quer nos trazer e é isso que Jesus quer nos ensinar, numa passagem que aconteceu há muito tempo atrás e que ainda nos identificamos com esse personagem que ele criou. Né? Ainda somos esse personagem que ele criou, em muitos aspectos. Não que possamos acreditar que não somos merecedores da evolução. A gente tem muito isso. Eu ainda tenho muito para evoluir. Eu não sou nada bom. Uma vez uma pessoa falou isso comigo. Kênia, toda vez que eu escuto uma palestra, eu saio pior, porque eu fico pensando, eu tenho muita coisa para eu fazer. Temos muita coisa para fazer mesmo. Mas isso não significa que não tenhamos tempo para isso. A gente só precisa ir fazendo. Porque não adianta nada idealizar algo e não começar, né? Só ficar no plano. Mas precisamos ter coragem de compreender que não estamos sozinhos. E que a espiritualidade ela está ali, insistindo diariamente conosco. Todos os pensamentos positivos que vocês têm, todas as intuições, todo aquele clamorzinho no coração, é a espiritualidade ali com vocês, jorrando energia, trazendo amparo, abraçando,
tentando trazer vocês para uma realidade, para uma verdade importante de ser vista. Mas a gente tem que lembrar que quem tem que ver somos nós. Quem tem que aprender somos nós, né? Por mais que tenhamos ali professores maravilhosos, tentando nos trazer, a gente que tem que estar nesse caminho aí, né? Então, nós vamos agradecer a Jesus essa noite abençoada, de podermos ter a oportunidade de ouvir essas palavras que Ele nos traz, agradecer a toda a equipe espiritual que conseguiu, através de Chico Xavier, psicografar palavras tão importantes para nós, que são palavras que nos trazem essa possibilidade de encontrarmos com a nossa verdade. Vamos agradecer também infinitamente a todos os nossos amigos espirituais, todos, aqueles que acreditam em nós, aqueles que insistem porque nos conhecem melhor do que nós mesmos e estão lá conosco, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos desafios, nos nossos encontros diários com nossos medos e conflitos, eles estão lá. Tentando dizer para nós assim, calma, tá tudo bem, só precisa de ter calma e força, fé, esperança e amor. Agradecemos a Deus a todo instante do dia, das horas, do tempo que ainda desperdiçamos em busca de ilusões que não vai nos levar, pelo menos para um lugar bom, vai nos atrasar, né? Mas agradecemos a Deus esse tempo e pedimos que nos dê sabedoria, entendimento, para que deixamos com que essa inimiga da verdade se afaste de nós e que possamos trazer esse psiquismo divino ao nosso encontro todos os dias. Obrigada, Senhor, Mãe Maria, que nos envolve a todo instante, com a misericórdia do amor, com a misericórdia da paciência, que nos espera passivamente a esse encontro que queremos buscar. Esteja conosco, nos abençoando, nos orientando, nos dando força, fé e muita esperança para continuar. E quando for necessário nos trazer a verdade, que possamos ter olhos de luz para enxergar. E que possamos querer, Senhor, além de enxergar, vencer. Obrigada, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, gente.